um templo, que você não precisa seguir regras e doutrinas religiosas aí para alcançar o divino. Isso talvez seja um choque para a maioria das pessoas quando eles têm esse pensamento de entender que você não precisa de um pastor, de um padre, de ninguém para orar e chegar a Deus e alcançar o perdão dos seus pecados e até não ter esse conceito aí de pecado, né? Que hoje eu vi até algumas pessoas falando aí sobre ir no banco. Teve uma foto que eu vi esses dias que até para ir na casa da avó a menina precisava pedir autorização para os pastores. Aí a pastora falava para ela, não, você não vai na sua avó que tem reunião de oração, você tem que ir na reunião de oração. Então as pessoas elas ficavam se afastando da família, dos amigos aí por causa de igreja. Obrigado, Cíntia. Obrigado aí pelos presentes. Gente, compartilha a live aí para as pessoas, curta bastante, ajude bastante para que chegue ao máximo de pessoas. Eu não gosto muito de falar, de pedir, né? Mas esses dias eu pensei, às vezes o TikTok ele vai pela interação que vocês têm para trazer para mais pessoas verem, senão as pessoas passam e não entendem, né, o que é. E é muito difícil trazer esse assunto numa rede social que a maioria das pessoas estão dançando, estão falando besteira e tal, e você falar um assunto tão sério. Oi, Andréia, que bom que você conseguiu hoje. É, conseguiu hoje. Oi, Eduardo, tudo bom? Que bom que vocês conseguiram hoje. Eu nem ia fazer, um amigo meu tava aí, o Kevin tava falando comigo, fazendo umas perguntas aí por mensagem. Aí eu falei, já vou fazer uma live, né, para que eu tire as perguntas das pessoas. E saudade, tentar fazer uma vez por semana. E aí eu vou postando aí a parte que eu tô trabalhando muito. Então não tô conseguindo fazer aí na semana, mas de fim de semana a gente tenta. Então hoje eu queria trazer um pouquinho, hoje eu estava treinando, indo para academia, hoje já vou lendo os livros, né? No canal Escola Agnóstica Cristã tem as lives inteiras e tem os livros também, alguns audiolivros para quem prefere audiolivro, tá? E aí eu postei até uma parte hoje do livro sobre a origem do mundo, que é a parte final, tá? E eu gosto muito dessa parte, aí eu postei uma parte aqui e aí eu vou ler hoje aqui para vocês e depois eu posto lá no canal também para vocês acompanharem. E o mais interessante dos livros gnósticos é que, para mim pelo menos, as coisas mais poderosas, interessantes que tem em cada livro está no final. Então, às vezes, você vê que o livro é muito grande, aí você desiste ou você não entende e tal, mas não desista, ou, às vezes vai para o final e depois volta para o começo. Que às vezes, talvez por causa das perseguições e tal, eles não. É igual na época da censura, eles colocam coisas mais simples no começo, ali para as pessoas e para quem está perseguindo, às vezes vê e fala, isso daqui não tem nada a ver, e aí as coisas as revelações mais poderosas estão no final. Esse é o caso do livro Piste Sofia também, que tem várias cânticos e várias coisas ali falando de salmos no começo, e as maiores revelações são ali no final, tá? Então é um livro bem extenso. E aí vocês podem também perguntar aí, quem quiser, ou pedir que eu leia alguma coisa aqui, vocês podem pedir aí que eu leio, tá? Mas eu vou focar aqui nessa parte para dar um conceito aqui para vocês entenderem. E isso fala muito comigo, desde 20 anos atrás, quando eu li esse livro pela primeira vez, essa parte me pega muito. Então eu acho que vai pegar vocês também, que é algo que é uma previsão para os nossos dias e quem nós somos, tá? Aqui é a parte final do livro sobre a origem do mundo. Ele é um livro que fala como é a criação do universo, do nosso universo na visão gnóstica, tá? Então ele até interpela ali conceitos da Bíblia, do Gênesis, e fala, se existe uma sombra, tinha que ter uma luz antes. Se tudo é escuridão, tinha que ter uma luz. Nós vivemos numa sombra. Nós vivemos na sombra do pleroma, que é um caos, tá? E aí ele vai contando sobre a Dabaoth, depois vocês vão lendo, tá? E aí eu vou continuar aqui de uma parte da Sofia Zoe. Aqui eles ficaram preocupados, aqui é quando os arcontes perceberam que Yadabaoth, obrigado Kevin, tinha poderes. E aí quando eles criaram Adão, eles ficaram preocupados porque Adão havia se recuperado de todas as provocações. Eles se reuniram e fizeram planos e disseram, eis Adão, ele veio a ser como um de nós, que esses são os arcontes.
de modo que conhece a diferença entre a luz e as trevas. Agora talvez ele seja enganado, como no caso da árvore do conhecimento, e também virá para a árvore da vida e comerá dela, e se tornará imortal, e se tornará senhor, e nos desprezará de toda a nossa glória. Então ele nos denunciará junto com o nosso universo. Aqui você percebe que os arcontes, quando eles criam Adão, eles tiram ele desse conceito ali, que é o paraíso, que é o terceiro céu, porque ele tinha medo até deles condenar ele e denunciar junto com o nosso universo, eles falam, porque eles sabem que eles estão num universo abaixo do pleroma e que Adão ali teria o conhecimento na árvore da vida de conseguir alcançar o Pai verdadeiro e Jesus e o Senhor para denunciar eles, para a destruição deles. Venha, nós o expulsarmos do paraíso, para a terra de onde foi tirado, para que doravante ele não seja capaz de reconhecer nada melhor do que nós. Então eles tiraram ele, o Adão ali, daquele céu, que é o paraíso, o terceiro, e jogaram eles na terra, para que ele não conhecesse algo melhor do que eles, para que, através da árvore da vida, que tinha ali a sabedoria, a Sofia Zoe, ele não conseguisse alcançar o conhecimento que é maior do que esses deuses aí. E então eles expulsaram Adão do paraíso junto com a sua esposa. E esta ação que eles fizeram não foi suficiente para eles. Em vez disso, eles estavam com medo. Então os próprios deuses tinham medo de Adão, porque se Adão tivesse o conhecimento e adquirisse, além do conhecimento, o poder, a árvore da vida, que a árvore da vida é essa união que a gente chama da gnose, nós somos a árvore da vida, que é essa união com o Pai e com o Filho, Jesus, por isso que ele fala, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Adão seria mais poderoso do que eles. Então, os arcontes, eles têm medo de você. Eles têm medo de você ter conhecimento, eles têm medo de você alcançar essa compreensão que Jesus está dentro de você e não mais ser escravo deles. Por isso que eles buscam te colocar na ignorância, colocar medo, colocar culpa, colocar tudo contra você, para que você nunca entenda que você é maior do que eles. Porque a partir do momento que você tem essa compreensão, você não aceita mais ser escravo, e aí você começa a entender. Por isso que Jesus fala, eu vi Satanás descer e caindo, e eu dei para vocês autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, para pisar sobre todo o mal. Então Jesus te dá essa autoridade para você pisar neles. Mas se você não conhece Jesus da forma correta, como no gnosticismo, que ele está dentro de você e que você não precisa de regras, de religiões, você não alcança isso. Porque isso alcança através da fé. E a fé nunca pode vir num lugar onde tem medo, onde tem divisão. Se você estiver num lugar que tem divisão, que tem medo, tem regras, essas coisas, você nunca vai alcançar a fé verdadeira, que é essa simplicidade no Pai. Portanto, como os governantes tinham inveja de Adão, eles queriam diminuir sua expectativa de vida, a saber, Adão e Eva. Eles não podiam, no entanto, por causa do destino, que havia sido fixado desde o início, pois a cada um havia sido atribuído um tempo de vida de 1000 anos, de acordo com o curso dos corpos luminosos. Mas embora os governantes não pudessem fazer isso, cada um dos malfeitores tirou 10 anos. E toda essa vida que restou foi de 930 anos. E esses estão em dor e fraqueza e distração maligna. E assim a vida passou a ser, daquele dia até a consumação dos séculos, até a consumação dos tempos. Então, naquela época de Adão e Eva, eles viviam 1000 anos. Aí, cada arconte, eles queriam eliminar a vida dos seres humanos, mas eles não podiam por causa do destino. Então, cada um deles tirou 7 anos, tirou 10 anos, eram 7, ficou 70 a menos, e aí Adão viveria só 930 anos. E aí, cada descendência de Adão iria vivendo menos através ali da geração. Por isso que foi depois... Aí Enoque foi Matusalém, eles viviam muito tempo, mas aí esse conhecimento foi trazendo aí até a consumação dos séculos a destruição. E uma coisa interessante que ele fala aqui, que esses anos estão em dor, fraqueza e distração maligna, que é essa artimanha do inimigo de fazer com que nossa vida seja
de dor, seja com distrações malignas, seja vivendo no mundo, a gente passa vivendo olhando no celular, a gente passa vivendo trabalhando, a gente passa sofrendo e poucos momentos de felicidade, poucos momentos de alegria, porque essa é a ideia deles. Oi Maria Rita, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo por aí. Assim, quando Sofia Zoe viu que os governantes das trevas haviam lançado uma maldição sobre suas contrapartes, ela ficou indignada. E saindo do primeiro céu com todo o poder, ela perseguiu aqueles governantes dos céus e lançá-los no mundo pecaminoso, para que lá eles habitassem na forma de espíritos malignos, demônios sobre a terra. Então você vê, a própria Sofia Zoe, que é a filha da Piste Sofia, que estava ali acima, vendo tudo que os arcontes estavam fazendo com o ser humano ali, ela ficou com raiva, e aí ela desce e tira esses arcontes ali dos respectivos céus e lançam eles na terra. Já que eles haviam lançado o homem na terra para sofrer, ela lança eles na terra para serem demônios, para serem espíritos malignos. E aí por isso que o mundo foi desta forma organizado, tá? Então hoje você vê, tem vários, as pessoas falam, né, o mundo tem satanistas, tem várias pessoas que adoram esses espíritos ali, principalmente da Goetia e tal, todos eles vêm desses arcontes aí que estão nestes planos aqui, que são os espíritos do ar, os principados e potestades, tá? Isso, a Sofia representa o Espírito Santo, é a sabedoria, tá? Mas tem a Sofia Zoe, que é a filha da Piste Sofia, que é a Barbelo. Então a gente tem várias Sofias, né? A gente tem o Pleroma, que existem vários seres, então a gente chama aquele que está ao lado de Sabaoth de Espírito Santo, a Sofia Zoe foi colocada, mas a Sofia, a Piste Sofia, que é a mãe do universo, aí a gente coloca. O Espírito Santo, quando a gente fala Virgem do Espírito Santo, é isso, tá? Então é a mãe, aquela que a gente ora e pede para que ela nos ajude, aquela que está aqui na Terra. Por isso que Jesus falou, eu vou, mas o Espírito Santo vai ter que vir, o Consolador vai ficar. Em hebraico a palavra Espírito é Ruá, então uma palavra feminina, no português e no inglês que nós tivemos essa mudança aí de trazer a palavra para o masculino. Mas sempre é feminina essa palavra. Aqui ela fala, para que em seu mundo pudessem passar os 1000 anos no paraíso, uma criatura viva dotada de alma chamada Fênix. Ela se mata e ganha vida como uma testemunha do julgamento contra eles, pois eles fizeram mal a Adão e sua geração, até a consumação dos tempos. Há 3 homens, e também sua posteridade para a consumação do mundo, o dotado de espírito da eternidade, o dotado de alma e o dotado e o terreno. Então existem 3 tipos de homem. Tem um homem espiritual, que é imortal, tem o espírito da eternidade. Tem um que é um homem que tem só a alma, que ele tem alma, mas não tem o espírito imortal. E tem um homem que ele é terreno, que só vive no corpo, na carne, que é só carnal, vive para o material. Da mesma forma, as 3 fênix no paraíso. A primeira é imortal, a segunda vive 1000 anos, enquanto a terceira está escrito no livro sagrado que foi consumido. Assim também há 3 batismos. O primeiro é espiritual, o segundo é pelo fogo, o terceiro é pela água. Assim como a fênix aparece como uma testemunha a respeito dos anjos, também o caso da água hidre no Egito, que tem sido um testemunho para aqueles que estão descendo para o batismo de um homem verdadeiro. Os 2 touros no Egito possuem um mistério, o sol e a lua, sendo uma testemunha de Sabaoth, a saber que sobre eles Sofia recebeu o universo. Desde o dia que ela fez o sol e a lua, ela colocou um selo em seu céu para a eternidade. Então você percebe que é a Sofia que cria esse nosso universo, tá? Existe tudo
o conceito, o pleroma é feito pelo pai, mas a Sofia, sem o consentimento do pai, ela cria esse universo. Então, quando ela cria a Dabaoth, também ela cria tudo que existe aqui, os planetas, o Sol, a Lua, tudo isso daí é criação. Não são os arcontes que criam a Terra, os planetas, eles não têm esse poder, tá? Quem tem esse poder é a Sofia. Eles vão criando seres como eles, e a Dabaoth cria outros seres como ele, cria anjos, cria arcontes, cria outros seres com o poder dela, tá? Mas é ela que cria o Sol, a Lua, todo esse poder. E o verme que nasceu da fênix também é um ser humano. Está escrito no Salmo 91, 13. Sobre isso, o homem justo florescerá como a fênix. E a fênix primeiro aparece em estado de vida, morre e ressurge novamente, sendo um sinal do que se tornou aparente na consumação da era. Foi apenas no Egito que esses grandes sinais apareceram, em nenhum outro lugar, como uma indicação que é como o paraíso de Deus. Voltemos aos governantes acima mencionados, para que possamos oferecer algumas explicações sobre eles. Agora, quando os 7 governantes foram lançados dos céus para a terra, eles fizeram para si anjos numerosos, demoníacos, para servi-los. Então nós estamos, o mundo jaz no maligno. Você percebe por esse livro isso, que os arcontes vieram e criaram muitos demônios aí para ficar abaixo deles e controlar e deixar a humanidade na escravidão. E o último instruiu a humanidade em muitos tipos de erro, e magia e poções e adoração de ídolos e derramamento de sangue, e altares e templos e sacrifícios e libações para todos os espíritos da terra, tendo seu destino de colega de trabalho, que veio à existência pela concórdia entre os deuses da injustiça e da justiça. O que ele quis dizer aqui nesse livro, quando a Sofia envia e derrama e joga na Terra todos os arcontes para ficar nesse plano aqui da Terra, do nosso sistema solar, o que acontece? Todos esses arcontes começaram a criar anjos, espíritos malignos, demônios para servir eles e para escravizar a humanidade. Quem leu já o livro de Enoque, já leu até no Gênesis, e fala que os anjos vêm e se unem às filhas dos homens. Eles veem as filhas dos homens ali e criam os nefilins, ali tem toda essa história. Aí tem os Anunnakis também, aquelas histórias dos sumérios. É isso, tá? Então, quando eles vêm, eles começam a criar ali, tanto espiritualmente quanto fisicamente, cria os nefilins, os filhos de homens, de mulheres com os anjos. E aí eles começam a ensinar. No livro de Enoque ele explica bem direito até quais anjos, tem Sanjasa, tem lá uns sectos de anjos lá, e eles que ensinam o homem a fazer arma, eles que ensinam a trabalhar o ferro, o bronze, toda essa tecnologia, essas coisas de fazer guerra, de poções, de magia, e fazer ídolos, e adorar ídolos. Ele fala aqui, e fazer templos e sacrifícios, derramamento de sangue, adoração de ídolos e poções. Isso você vê, isso há milhares de anos. E hoje o que acontece no mundo hoje? As pessoas vão nos templos adoram ídolos, imagens, esculturas, fazem libações, fazem poções, fazem magia aí nas esquinas, matam animais para a adoração desses espíritos. Então isso não muda. Então por milhares de anos continua essa escravidão por esses espíritos. Então o gnosticismo é a liberdade, você não precisa fazer nada disso, você não precisa ir num templo, sacrificar nada, nem dar seu dinheiro, nem dar dízimo, nem dar nada para você ficar trazendo essas coisas ruins para sua vida que vem através do poder desses arcontes. E aí ele fala que tudo isso, eles ainda têm esses espíritos da terra, porque as pessoas adoram esses espíritos, e aí ele fala assim, tendo o destino como colega, porque o destino também é um arconte, que aí todo mundo está destinado a morrer tal dia, a fazer alguma coisa, porque esse destino, ele tem esse poder. E ele veio à existência pela concórdia
entre os deuses da injustiça e os deuses da justiça ali, que é Yadabaoth e Sabaoth, que é o bom. Não que ele seja bom ali, no sentido igual ao pai, mas ele é aquele que se arrepende, vai com a Sofia, e aí ele fica com o comando dos 7 céus, mas ele também escraviza a humanidade ali, como no judaísmo, no islamismo, em todas as religiões aí, não muda, porque todas escravizam, trazendo regras, se você vai fazer isso ou aquilo, para trazer, para chegar a Deus. Isso não é da vontade de Deus. É Sabaoth. Sim, esse é o Yahvé, né, que as pessoas falam. E assim, quando o mundo passou a existir, ele errou distraidamente o tempo todo, pois todos os homens na terra adoraram os espíritos imundos, os demônios, desde a criação até a consumação. Então, por isso que eu vim hoje, por isso que hoje nós temos esse conhecimento, porque desde hoje nós estamos na consumação dos tempos, tá? Então, desde todo esse período, 2000 anos atrás, desde Cristo, desde antes de Cristo, as pessoas adoraram esses espíritos e esses demônios, achando que estavam adorando a Deus. Então, muitas vezes elas acham que estão adorando o Pai, que estão adorando o Pai de Jesus, mas estão adorando a Deus. Por isso que houve muitas guerras cruzadas, e hoje em dia ainda existe, né, muitas guerras, muita preconceito das pessoas, e mataram índios, escravizaram negros, e fizeram várias coisas em nome de uma religião. Hoje eu vi uma parte de um desenho dos Simpsons, e aí o Bart fala assim: salva-me, Jesus, me perdoa. E Jesus fala: tá difícil de te salvar aí, porque você peca muito, né? Aí ele: não, mas você vai fazer o quê comigo? Você vai me bater, me matar? Aí Jesus: não, Deus é amor. Aí coloca lá Deus é amor, um pau, aí o pau vira um Deus é amor, e ele começa a bater no Bart, assim, com Deus é amor. E esse é o conceito da religiosidade, dos que se dizem cristãos, que as pessoas que vão nas igrejas, eles falam que amam, que Deus é amor, mas Deus é amor se você faz o que eles querem, se você segue a regra deles, né? Aí eles querem matar os homossexuais, querem matar as pessoas, destruir as pessoas porque pensam diferente, porque são de esquerda, outra é direita, porque as pessoas então só quem está do lado deles é que merece o amor de Deus, no caso, né? Só quem acredita na Bíblia deles, só quem acredita no que eles pregam, nas doutrinas deles, né? E isso entre eles mesmo, seja um católico briga com um evangélico, com um espírita, com cada um, eles estão sempre em guerra, falando que um é melhor que o outro ali. Falando de Miguel, nos livros gnósticos é muito pouco que a gente fala sobre esses arcanjos aqui desse universo do caos, tá? São poucas as partes que falam de Miguel, de Gabriel, mas Miguel é como se fosse, ele ajuda na doação dos espíritos, dos homens, mas dos homens comuns, dos homens materiais. Então ele comanda esses espíritos. E Gabriel, ele doa e comanda quem recebe o Espírito Santo. Então Gabriel está como se tivesse a trabalho de Deus, do Pai, para dar o Espírito Santo para as pessoas. Então é esse o conceito aí, um pouco do que fala de Miguel ali, mas a gente não tem muito, porque Miguel, Gabriel, esses anjos, eles são muito abaixo, tá? Eles são muito abaixo do que é o pleroma. Então existem muitos outros seres acima. Nós temos o Pai, o Espírito Invisível, aí vem o Pai, vem Barbelo, vem a Mãe, né? A Barbelo, que é a Sofia, Jesus, que é o Salvador, aí Jesus cria tudo, aí tem todo o pleroma, aí tem as 4 luzes, que é Armozel, Orael, Darvetai e Lelef, que são luminares, que a gente não chama de anjo, né? São seres, aí tem a Damas, e vai os mistérios, aí vem todo um ser. Aí esses arcanjos, eles são enviados para auxiliar Sabaoth. Quando Sofia aparece, e Adabaoth, ele é destruído, ele é lançado pro abismo e preso lá no abismo, lá com Belial, com o filho dele, tipo no inferno. E aí Sabaoth, que é o Adonai, que é Yahvé, que é o Deus dos judeus, vamos dizer assim, ele se arrepende, que ele é filho de Adabaoth, ele se arrepende, ele vê que a Sofia ele rejeita o pai dele, que é a escuridão, e ele acredita na luz, que é a Sofia.
Aí a Sofia vai e dá a ele um poder acima do pai dele, tira ele do quinto céu e coloca ele no sétimo. E aí esse Sabaoth, ele começa a criar reinos, ele cria um trono para ele, igual lá aparece no Apocalipse, lá nos livros lá de Ezequiel, que tem um trono, e tem uns querubins, serafins lá. Aí ele cria aquilo. E para que ele não tivesse sozinho, porque ele não sabia nada, aí a Sofia envia 7 arcanjos do oitavo céu para ajudar ele. Aí dentre esses 7 arcanjos tem Miguel, tem Gabriel, Uriel, Rafael, tem esses anjos, tá? E aí esse Sabaoth se torna o oitavo. Até nesse livro sobre a origem do mundo está escrito isso, tá? Tem toda essa explicação, depois você lê, porque é esse o conceito. Eu vou até ler aqui para você. Ó, agora quando Sabaoth, o filho de Adabaoth, ouviu a voz de Pistes, ele cantou louvores a ela e condenou o pai, que é Adabaoth, o pai dele, com a palavra de Pistes. E ele a elogiou porque ela os havia instruído sobre o homem imortal e sua luz. Então Pistes Sofia estendeu o dedo e derramou sobre ele um pouco de sua luz, para ser uma condenação de seu pai. E então, quando Sabaoth foi iluminado, ele recebeu grande autoridade contra todas as forças do caos. Desde aquele dia ele foi chamado o Senhor das Forças. Por isso que chamam de Adonai, Senhor dos Exércitos, isso que tem lá ali na Bíblia comum. Ele odiava seu pai, as trevas, e sua mãe, o abismo. E odiava sua irmã, o pensamento do primeiro pai. O primeiro pai aqui é Adabaoth, que se movia de um lado para o outro nas águas. E por causa de sua luz, todas as autoridades do caos tinham inveja dele. E quando eles ficaram perturbados, eles fizeram uma guerra nos 7 céus. Então, quando Pistes, Sofia, viu a guerra, ela despachou 7 arcanjos para Sabaoth, de sua luz. Então, esses arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, eles são enviados por Sofia, tá? Eles não vêm lá do pai, do pleroma e tal. Eles vêm da Sofia. Tudo isso aqui a Sofia está observando e vendo a criação, porque ela mostra para ele que existe o homem imortal, que é Jesus, que está acima de Adabaoth, e aí Sabaoth se arrepende. Aí ela manda esses 7 arcanjos para ajudar ele. Eles o levaram até o 7º céu. Então, quando teve a guerra dos anjos, dos arcontes aqui um contra o outro, esses 7 arcanjos são enviados para ajudar Sabaoth, e aí eles levam ele para o 7º céu. Então, eles são maiores do que Sabaoth, você entende? Então, o que eu estou querendo dizer? Que Miguel, Gabriel, eles são maiores do que Deus, do que esse Deus do mundo aí, tá? Eles estão servindo ele por causa que a Sofia pede para eles servirem ele. E aí ele se torna o 8º arcanjo, tá? Ela vai falar aqui, ó. Eles o levaram até o 7º céu. Eles estavam diante dele como atendentes. Além disso, ela enviou-lhe mais 3 arcanjos e estabeleceu o reino para ele sobre todos, para que ele pudesse habitar acima dos 12 céus do caos. Agora, quando Sabaoth assumiu o lugar de repouso em troca de seu arrependimento, Pistes também deu a ele a sua filha Zoe. Lembra que eu falei da Sofia Zoe? Junto com grande autoridade para que ela pudesse instruí-lo sobre todas as coisas que existem no 8º céu. E como ele tinha autoridade, ele se fez, antes de tudo, uma mansão. É enorme, magnífica, 7 vezes maior do que todas aquelas que existem nos 7 céus. E antes de sua mansão, ele criou um trono, que era enorme, estava sobre uma carruagem de 4 faces, chamada querubim. Agora o querubim tem 8 formas para cada um dos 4 cantos, formas de leão, formas de bezerro, e formas humanas e formas de águia, de forma que todas as formas somam 64 formas, e 7 arcanjos que estão diante dele, ele é o 8º, ele é o 8º arcanjo, e tem autoridade. Todos os formulários somam 72. Então você percebe, até aquela visão dos querubins, da carruagem ali, existe aqui.
e é esse conceito ali que tem na Bíblia também, lá em Ezequiel, mas esse não é o pai de Jesus, tá, gente? Esse é o Sabaoth. Então eu vou continuar aqui. Esse livro é muito bom. Leiam todos, gente. Esse livro sobre a origem do mundo esclarece muita coisa, muita dúvida que vocês têm sobre Deus, sobre o que é, como é as coisas, tá? Eu tô lendo a última parte aqui para vocês entenderem. Aqui. E assim, quando o mundo passou a existir, ele errou distraidamente o tempo todo. Pois todos os homens na terra adoraram os espíritos, os demônios, desde a criação até a consumação. Então, pare de adorar demônio, pare de adorar espíritos, pare de servir eles. Você tem acesso direto ao Pai. Por que você precisa adorar espírito? Por que você precisa adorar esses demônios, criar magia, poção, essas coisas? Gente, fala com Deus dentro do seu coração e você não precisa de nada. Não precisa de pastor, de padre, de ninguém. Diz que na grande tribulação levantará o arcanjo Miguel para livrar o povo de Deus. Que tá na Bíblia ali, gente, são coisas dos arcontes, tá? Então, todo esse apocalipse ali que criam ali são coisas, guerra entre os arcontes, não é o nosso pai de Jesus, é o nosso pai, né? Que isso seja suficiente no que diz respeito ao assunto. Agora vamos proceder à consideração do nosso mundo. Agora ele vai parar de falar sobre os arcontes e tal, e vamos falar sobre o nosso mundo. Isso é o que interessa para nós aqui. Para que possamos terminar com precisão a descrição de sua estrutura e gerenciamento. Gente, você já viu algum livro da Bíblia ser dito de uma forma tão inteligente, culta, igual esse livro aqui, igual eles fazem? Não é. É tipo assim, são livros assim, que é um estudo, assim. É um cara, 2000 anos atrás, que ele pega tudo e ele faz um estudo, ele está dando uma aula. Eu não preciso nem explicar muito aqui, porque o livro mesmo é uma explicação. Então os gnósticos, nós gnósticos, é algo que é um estudo, não é algo que é só uma pregação de você imaginar alguma coisa, não. É um estudo mesmo para você ter a sabedoria. Então vocês têm que buscar, vocês têm que estudar, têm que ter dúvida, têm que pesquisar. Se você não tem que acreditar em tudo que eu falo, vai lá, pesquisa, busca, ora, pede para Deus te revelar, mas você não tem que ser igual alguém que está numa igreja que só senta, ouve o pastor falar e aceita tudo. Você não tem que aceitar tudo que eu falo. Você tem que ir, pesquisar, buscar e raciocinar. Veja se algo faz sentido. Fala, pô, faz sentido mesmo? Deus olha para Adão e fala, Adão, não come essa árvore aqui do paraíso. Aí ele vai lá, come. Aí ele fica com medo. Aí ele não sabe nem onde Adão está. Você tem que pensar. Mas se Deus é onipresente, onipotente, por que ele não sabe? Ele pergunta, Adão, onde você está? Aí você pensa, nossa, mas então Deus não sabe tudo, né, naquele caso. Aí você fala, não, aí ele pega, fica com raiva de Adão. Aí fala, Deus já tem raiva. Fala, então se você comeu, eu vou te amaldiçoar com trabalho. E a mulher e a serpente eu vou amaldiçoar. E aí um livro que já começa com maldição, já é estranho, né? Então isso que é o gnosticismo, é você não aceitar tudo. Não aceite tudo de ninguém. Raciocina, pensa se realmente faz sentido algumas coisas que você lê lá na Bíblia, que você está ouvindo na igreja, você ouve aqui, e aí você pensa. Aí você fala, mas tá. Aí Deus olha e fala assim, então, vou tirar Adão do paraíso, quer dizer, ele não pode comer a árvore da vida. E por que ele colocou a árvore lá se não era para ele comer? Então ele não tinha autoridade ou poder para tirar ou não uma árvore? Tipo assim, você tem que entender. E aí você pensa, mas aí se Adão colocasse a árvore da vida, ele poderia ser maior do que o Deus. Então Deus não é onipotente ou inefável, porque se o homem fosse comer a árvore da vida e ia ficar de uma forma que nem Deus poderia matá-lo, então esse Deus não é poderoso, porque o Pai, ele pode criar e fazer existir. Independente se você for lá comer a árvore da vida ou não, se o Pai quiser que algo exista ou não exista, não existe. Agora esse Deus que está lá falando, tinha medo de Adão comer a árvore da vida e ainda do conhecimento, falando, nossa, ele sabe muito, ele não pode ter conhecimento. Que Deus é esse que não quer que você tenha conhecimento, sua criatura? Se eu criar algo que eu não quero que tenha conhecimento, é que eu tenho medo que esse algo me destrua. É igual você criar uma inteligência artificial